Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você narra a história de um personagem bastante conhecido, um rei de Judá chamado Ezequias. Esta história se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1. E assim nos diz a palavra do Senhor com relação a essa história. A partir do versículo 1, assim diz o Senhor: porque aquele tempo Ezequias ficou doente, à morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, Ezequias, porque morrerás e não viverás. Então o rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração. E tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Bom, talvez você já tenha escutado essa história, talvez você já tenha ouvido pregações a respeito dessa história. O rei Ezequias foi um rei extraordinário em Judá. No seu tempo, ele fez grandes reformas. No seu tempo, aconteceu um grande avivamento. E nós sabemos, conhecemos a história do rei Ezequias, sabemos de como Deus o livrou das mãos do rei da Síria. Mas, ainda assim, como esse texto que nós lemos narra, Ezequias, de certa feita, adoeceu. E a ordem do Senhor para Ezequias foi: põe em ordem a tua casa, porque você morrerá, você não viverá. Nós lemos que Ezequias então ora a Deus, chora muitíssimo, e Deus dá a ele 15 anos de vida. Mas um dos detalhes que talvez passam despercebidos sobre essa história é que, embora Ezequias tenha ganhado 15 anos, talvez, pelo menos no âmbito da sua família, ele não percebeu como esse tempo passou. Porque Ezequias tem um filho. O nome do filho de Ezequias se chama Manassés. Manassés nasce 3 anos depois desse episódio. Isso quer dizer que quando Ezequias morre, Manassés já tinha 12 anos de idade. E mesmo assim, mesmo Ezequias passando 12 anos com o seu filho, ele não consegue ensinar ao seu filho os caminhos do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Manassés foi um rei extremamente perverso, muito diferente do seu pai. O seu pai foi um rei reto, um rei íntegro, que agradou o coração de Deus. Mas Manassés não foi assim. Perceba que Ezequias, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo um homem que amava a Deus, não percebeu o tempo passar. Não percebeu que Deus havia lhe dado um tempo específico, um tempo curto na sua vida, para que ele fizesse diferença na vida da sua família. Bom, talvez você não ouça de Deus quantos dias você ainda tem, como Ezequias ouviu. Talvez você não ouça quantos meses, ou quantos anos, ou quantas décadas você tem. Mas tenha certeza que esta palavra de Ezequias também é verdade na minha e na sua vida. Nós também precisamos pôr em ordem a nossa casa. Porque nós também, assim como Ezequias, não viveremos para sempre. Nós também morreremos. Assim como Ezequias, os nossos dias estão contados. E podem ser que os nossos dias sejam muitos, pode ser que eles sejam poucos, mas nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Então a minha pergunta para você nessa manhã: como está a sua casa? Como você tem agido com seus filhos? Como você tem agido com seus netos?
como você tem agido com a sua mulher, como você tem agido com o seu marido? Será que a sua casa está em ordem? Se você ouve a palavra de Deus nesse dia, dizendo que você não passará dessa noite, será que você poderá dormir tranquilamente? O meu incentivo para você é que você coloque a sua casa em ordem. Se você ainda não tem feito devocional com seus filhos, faça uma devocional com seus filhos. Se você ainda não tem ensinado para eles o plano da salvação, ensine para os seus filhos o plano da salvação. Se você ainda não tem comunicado o evangelho para as pessoas que estão à sua volta, para os seus parentes, comunique o evangelho para eles. Falem a respeito da soberania de Cristo, de que Ele morreu para salvar os nossos pecados e um dia voltará para buscar todos aqueles que se arrependeram e confiaram nele. Anuncie o Evangelho do Senhor Jesus, perdoe rapidamente, arranque do seu coração qualquer mágoa, qualquer angústia, aprenda a perdoar assim como Jesus, coloque a sua casa em ordem o quanto antes. Aprenda a pedir perdão, talvez para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para os seus filhos, para suas filhas, para os seus netos. Acerte a situação o mais rápido possível. Aprenda com Cristo Jesus a aproveitar o seu tempo, porque Deus pode não dizer para você quantos anos você ainda tem, mas os seus dias, assim como os meus, estão contados. Eu não sei se eu tenho 15 anos, 20, 30, 60 ou apenas alguns poucos dias. Você também não sabe. Mas a ordem para mim e para você é a mesma ordem para Ezequias. Põe a tua casa em ordem, o quanto antes. Que nós possamos olhar para a história de Ezequias e aprender com ele. Um rei extraordinário, mas que não soube contar os seus dias. Ganhou 15 anos e ainda assim não soube administrar o seu tempo e perdeu talvez um dos seus bens mais preciosos, o seu próprio filho. Não soube aproveitar esse tempo para fazer com que ele trilhasse os caminhos do Senhor. Que você não perca tempo. Você não tem todo o tempo do mundo com o seu filho, você não tem todo o tempo do mundo com a sua mulher, você não tem todo o tempo do mundo com a sua esposa, você não tem todo o tempo do mundo com os seus netos. Deus nos dá apenas uma janela de tempo e nós precisamos aproveitar os nossos dias. Mas a mensagem de esperança para esta manhã é que se você está escutando esta palavra, ainda há tempo. Eu não sei quantos dias Deus te deu, mas uma coisa é certa, Deus te deu o dia de hoje, e é este o dia que você precisa, este é o tempo que você precisa para colocar a sua casa em ordem. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço para você, e que você se sinta privilegiado por ter o dia de hoje para colocar a sua casa em ordem. O amanhã já foi, o amanhã ainda não veio, o ontem já foi, não mais existe, mas Deus te deu hoje como presente, para que você coloque a sua casa em ordem. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.